Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um Negscast. Essa que é a segunda temporada e nós temos ouvido vários feedbacks a respeito do que já aconteceu nas temporadas passadas, aliás, nos episódios passados, e eu estou muito feliz com toda a repercussão. E hoje nós temos um convidado muito especial. Lembrando que uma segunda-feira nós sempre vamos trazer aqui um convidado, bater um papo, falar de respectivo assunto que vai agregar aí na sua vida, no teu ministério, na sua segunda-feira. E na outra segunda-feira eu estou sozinho compartilhando com você que é líder, que ocupa aí uma posição de liderança na sua igreja local ou até mesmo no meio secular. Então, vem com a gente para mais um Negscast que está sensacional. E hoje nós estamos aqui com um dos caras que me inspira e eu acredito que é uma voz profética para essa nação quando o assunto se trata de missões e evangelismo. Fruto da casa, cria da casa, Aidan Bueno. Tudo bem, bro? Como é que tá? Prazer estar aqui. My brother. É muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos aí. Para quem não sabe, o Aidan é cria da casa, né? Cria da casa. Tô aqui desde os meus 12 anos de idade, me converti em 2012 e desde o tempo que eu era MC de funk. Tô aqui. E eu lembro de toda essa história aí. E talvez em algum momento a gente solta um trecho do Aidan gravando os Meu funks Deus do dele. céu. Aí. Tem funk gospel, viu? Ah, uma curiosidade. O Aidan fez uma música pro meu casamento, só pra você ter uma ideia. Verdade. E eu não sei onde tá essa música, mas a gente vai atrás, cara. A gente vai atrás, porque eu tenho certeza que a galera vai ficar curiosa pra querer saber. Uma princesa que se apaixonou por um plebeu. É verdade. É, era boa essa música. Era boa. E tem muito a ver com a nossa história. Na verdade, tem tudo a ver com a nossa história. Mas o assunto hoje não sou eu, o assunto é Aidan. E eu quero saber mais a respeito da sua experiência. Hoje, segunda-feira, provavelmente tem uma galera com fone no ouvido, pegando o ônibus, outra galera talvez escutando o Negscast 7h30 da manhã, indo pro trabalho, e outra galera talvez que tem um pouco mais de liberdade aí no trabalho mesmo, com fone, podendo escutar. E eu quero falar com você, Aidan, quero começar dizendo algo do qual me causa muita curiosidade a respeito de uma barreira, que eu acredito que seja uma barreira quase que unânime, ou pelo menos 80% das pessoas caem nela, que é a barreira da vergonha para evangelizar. Eu tenho muita vergonha para evangelizar, mas eu confesso que eu me pergunto se realmente as pessoas têm vergonha de evangelizar ou se elas perderam a noção e o senso de urgência para com o evangelho. Eu queria te ouvir um pouco mais. Será que realmente nós temos vergonha ou será que se perdeu, cara, o senso de urgência? Então, eu sempre divido essas três coisas, né? Eu coloco aí o medo, a vergonha e a introspecção, que já faz parte de personalidade. Então, por exemplo, vamos começar pela introspecção. Quando uma pessoa ela é introspectiva, é comum que ela tenha vergonha por natureza. E na Bíblia, é raro você ver Deus mudando a personalidade de alguém. Eu falaria que Jesus mudou a personalidade de João, por exemplo, que era conhecido como filho do trovão, depois ele é derretido igual uma manteiga. Então, mais calmo. Então a Bíblia raramente muda a sua personalidade. Então eu acredito que a pessoa que é introspectiva, ela vai ter que achar meios de evangelizar tendo essa personalidade. Então, escrevendo cartas, as pessoas introspectivas, em grande maioria, não é uma regra, mas a grande maioria, elas são boas em relacionamentos duradouros, elas são pessoas fiéis, legais de se ter por perto, porque as pessoas que são introspectivas, elas, por exemplo, são as pessoas que se tornam psicólogos, são a galera que gosta de ouvir os outros, que gosta de dar atenção, e eu valorizo isso. E Deus valoriza isso. E não é porque você é introspectivo que você não vai evangelizar. Em segundo lugar, eu coloco medo. E o medo, ele tem raiz espiritual. E aí, em relação ao medo, eu falei isso recentemente em um podcast que eu fui e falo aqui de novo. Eu tenho uma filha hoje, né? Atualmente, agora, nesse podcast, ela tem 1 ano e 3 meses. Se eu tô em um barco em alto mar com a minha filha e de repente ela cai em alto mar, eu, Aidan, particularmente, eu tenho muito medo de nadar em alto mar. Porém, se minha filha cai,
eu pulo para pegar ela, porque o amor que eu tenho por ela sobressaiu o medo. E aí eu vejo a escritura se cumprindo quando fala que o amor perfeito lança fora o medo. Então, por eu amar tanto, eu esqueço que eu tenho medo. Então, assim, eu percebo que quanto mais a gente ama as pessoas, quanto mais a gente ama o perdido, mais o medo, ele se desfaz, ele se dissipa. Então, é como se você esquecesse dele. Ou seja, o medo não vai ser uma barreira, é ir mesmo com, né? É ir mesmo com. Fazer mesmo com medo. Exatamente, porque o medo, para a Bíblia, né? Paulo fala, olha, vocês não ganharam esse espírito de medo, de temor. Vocês não, o evangelho é poder. A Bíblia fala que a tristeza salta de alegria na presença de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão. Então, assim, tem muita promessa bíblica para que todo esse medo saia. E em relação à vergonha, ela pode estar relacionada a várias coisas. Então, ela pode estar relacionada ao medo, à introspecção, mas ela também pode estar relacionada à falta de profundidade no evangelho. Então, se você não vive, se você não lê a Bíblia todos os dias, se você não cresce em Deus, é bem provável que quando você vai evangelizar, você sinta vergonha porque você se sente um impostor. Você vai falar tipo assim, cara, como é que eu vou pregar o evangelho para a pessoa, sendo que eu não vivo isso, sendo que não é a minha realidade? Então aí te dá vergonha. Ou profundidade mesmo de estudo. Por exemplo, cara, eu não sei o que a Bíblia fala para as questões que o mundo levanta hoje. Igual hoje, as pautas que nós temos, por exemplo, pautas raciais, pautas de sexualidade, pautas políticas. Se você não tem clareza do evangelho e do que a Bíblia fala sobre esses assuntos, é bem provável que você sinta vergonha também. Então, qual que é o caminho que eu vejo de vencer a vergonha? Eu vejo que você tem que andar com alguém que é cara de pau, que foi esse caminho que eu uso, né, e que eu usei. Eu andei com gente que não tinha vergonha, como o Dênio Pá e o Márcio Ricardo. Pessoas que, assim, nunca tiveram medo de evangelizar. Em segundo lugar, eu busco aprofundar as pessoas no evangelho. Então, estudar mesmo todos os dias. O estudo para o evangelista tem que ser uma prática. E, em terceiro lugar, eu colocaria ir mesmo assim, que foi o que você falou. Tá com medo, tá com vergonha, vai mesmo assim, porque só tem um caminho para vencer isso, fazendo. Só dá para vencer essa vergonha e o medo fazendo, senão... Eu acho uma coisa muito interessante quando as pessoas dizem assim, pastor, eu estou me preparando para ir para o campo missionário. No início da minha conversão, eu até entendia, mas depois que você vai tendo uma caminhada com Cristo, com o Evangelho, tendo um pouco mais de profundidade, você vai vendo que essa frase faz cada vez menos sentido. Em qual sentido? O id, pregar o evangelho para toda criatura e para todas as nações, não é uma ação pontual. E sim, um contínuo, faz parte da sua vivência. Ou seja, você acorda de manhã, não tem outra coisa a você fazer a não ser ir pregar o evangelho. E eu acho isso um tanto quanto engraçado, porque as pessoas elas diminuem, inclusive, o seu local de trabalho, que é o seu campo missionário. A sua escola, que é o lugar que talvez você esteja indo nesse exato momento, é o seu campo missionário. A sua família, o seu campo missionário. E aí, o que você falaria para as pessoas que talvez não enxergam esse lugar como realmente seu campo missionário? Como se portar como missionário nesse lugar que você está indo todos os dias, por exemplo? Sim. Eu gosto muito de um conceito que se tem a respeito de missões, que não existe missões, né? Não existe esse termo missões, não tem muitas missões. O cristão ele tem uma missão, nós estamos debaixo de uma mesma missão, então é singular, não é plural. Então, eu gosto também de outra definição do John Piper, que ele fala que o que difere o evangelismo das missões? Ele fala, o evangelismo é quando você está em Jerusalém, você não precisa trocar a sua língua, trocar a sua cultura, trocar a sua roupa, trocar os alimentos que você come, ou se adaptar a alguma outra coisa. Ainda que é bem provável que você saia de Jerusalém no Brasil, porque tem várias culturas, e, enfim, vários povos. E aí ele fala que as missões é quando você sai de Jerusalém, você vai para Samaria, Judéia, confins. Ele fala muito desse lugar geográfico. Eu penso que a pessoa que, por exemplo, você é brasileiro, você mora no Brasil e você quer pregar para uma tribo na África.
Eu acredito que nesse contexto faça sentido você se preparar psicologicamente, financeiramente, emocionalmente e que você tenha até pessoas orando com você, uma igreja para te enviar. Aí sim faz parte de um preparo. Mas a pessoa que está se preparando para pregar na escola, para pregar na faculdade, para pregar em outros lugares, eu gosto de lembrar essas pessoas da mulher samaritana. Então, assim, a Bíblia tem dois tipos de contexto de evangelismo que eu vejo. Um é a mulher samaritana, que ela tem um encontro com Jesus e ela, tipo assim, mano, precisa já sair correndo para falar de Jesus. Galera, eu encontrei, vem ver, eu encontrei. Então é muito comum você ver pessoas que não têm uma experiência, várias experiências, que não têm anos de caminhada, que não conhecem a Bíblia, mas o que ela tem? Uma experiência. Então ela pode sair para as pessoas falando, galera, eu achei o sentido da vida. Então vem e vê. Aí é muito provável que essa pessoa traga a pessoa no culto, traga para o pastor conversar com ela, ou que chame para estudar junto. E a Bíblia vai ter um outro ponto, que é o 1 Pedro 3,15, que fala, olha, irmãos, consagrem ao Senhor em vossos corações e estejam prontos para responder a razão. Aqui razão é o logos, né? Pode ser traduzido para palavra ou raciocínio lógico. Então vocês devem estar prontos para responder o raciocínio lógico de crer no que vocês creem, na razão da vossa esperança. Então a Bíblia, ela não vai pegar o cara que não sabe nada e vai falar assim para ele, você não evangeliza que você não sabe nada. E ela não vai pegar o cara que sabe tudo e falar, você é melhor porque você sabe tudo. Então tem evangelismo para os dois tipos de pessoa. Tem evangelismo para a pessoa que só tem uma experiência com Deus e ela quer falar disso, então que você saia mesmo e fale. Porque eu acredito que só o fato do Senhor ter te encontrado é o suficiente para você falar. Se você tem uma experiência é o suficiente. Se Jesus te marcou, se você crê realmente que ele te encontrou no seu coração, só compartilha isso. E o restante vai vindo com o tempo. bom. E quantos países você chegou a visitar já, Dan? Eu sei que você é rodado. E quantos países você chegou a visitar com esse intuito? Realmente de estar ali fazendo missões? Eu fui para muitos países, né? Nem todos que eu fui, eu estava em missões, mas eu preguei em todos, nem que for no aeroporto, eu evangelizava. Porque quando eu viajo, eu ligo uma chave na minha cabeça que é tipo assim, todo ser que respira na minha frente, eu preciso pregar o evangelho. Então, cara, eu fui para, assim, o intuito de fazer missões foi 10 ou 11 países que eu fui fazer escola de evangelismo, que eu fui pregar o evangelho, que fui treinar uma galera e cada lugar uma cultura, cada lugar uma realidade diferente, o que faz o evangelismo ser bem diferente em cada lugar. E o que você diria para alguém que tá hoje e que isso queima no coração dela? Cara, eu tenho vontade de ir, tenho vontade de ir para os Estados Unidos, tenho vontade de ir para o Oriente Médio, tenho vontade de, sei lá, ir para a África. Eu tenho muita vontade de fazer isso, só que eu não sei nem como eu começo a me preparar. Eu sei que existe o incentivo de muitas igrejas locais, outras não, mas tem pessoas que não sabem. Como que eu faço? Como que eu me conecto? Por onde começo para que eu tenha essa minha primeira experiência missionária? Cara, primeiro de tudo, eu falaria para você certificar que você realmente é cristão. E quando eu falo isso, que você é um pequeno Cristo mesmo, que você lê a Bíblia, que você ora, que você valoriza quem Deus é, a presença dele, e que realmente você tem um Deus sobre sua cabeça. Porque senão corre o risco de você ser parado por alguém e ser evangelizado. Porque dependendo do lugar que você vai. Nem convertido você é ainda. Você é. Então tenha certeza que você é cristão. Em segundo lugar, eu falaria para a pessoa focar na igreja local dela. Então, se na sua igreja local você vê, por exemplo, seu coração é para evangelizar os órfãos, aí você está há 5 anos falando para o seu pastor que tem uma casa-abrigo ali na esquina que você quer alcançar, que você quer evangelizar, que a igreja precisa fazer alguma coisa por eles. Então eu falaria para você parar de falar o que a igreja tem que fazer e começar a entender o que é feito pela igreja e o que é feito na igreja. Então eu acredito que muitos projetos que Deus vai te dar, ele é feito na igreja, para servir a igreja. Ele sai desse ambiente, mas nem tudo vai ter que ser a sua denominação, igreja, fazendo. Então, por exemplo, se você está falando para o seu pastor há 5 anos que tem um cara morando na rua, que tem órfãos, e você nunca fez nada nos 5 anos, é bem provável que esse seja o seu chamado e você está esperando ainda a validação do seu pastor ou de alguém para ir. Então, tipo assim, eu falaria para as pessoas, começa pelas indignações também do seu coração.
porque quando a gente fala de um país, eu vou para os Estados Unidos. Cara, hoje, dentro dos Estados Unidos, Deus vai te dar um povo. Deus vai te dar ou os hispanos, Deus vai te dar ou os americanos, ou os rednecks, ou Deus vai te dar os refugiados, ou Deus vai te dar a questão do tráfico humano que acontece nos Estados Unidos. Eu não sei em qual ponto Deus vai te dar, mas eu começaria a buscar as indignações que você tem. Porque mesmo dentro do Brasil, mesmo dentro de qualquer nação, você não vai conseguir fazer tudo e tampar todas as coisas. Mas Deus sempre vai colocar uma indignação específica pela educação. Tipo, mano, é órfãos. Se é órfãos, legal. É até engraçado, porque eu, né, a minha experiência, algumas pessoas chegam pra mim e falam, Dan, vamos lá, porque tem uns moradores de rua, a gente vai dar comida. E, tipo assim, não é minha praia, né? Eu não gosto, tipo, eu não ligo de pregar o evangelho, eu prego até pro manequim da Renner, mas não é a minha ênfase ministerial. E às vezes as pessoas chegam pra mim falando assim, cara, tem um morador de rua, eu quero abraçar um morador de rua. E quando eu falo não, é perceptível ver a pessoa me descredibilizando como evangelista. Só que não, Deus deu uma luz pra você, uma visão pra você, então quem vai ter que ser fiel a ela é você, porque na eternidade Deus não vai me cobrar de ter visto o que você viu, ou Deus não vai me cobrar entendeu? Dessas coisas. Então eu olharia para a igreja local, para se você é cristão, para suas indignações, e eu começaria, se a sua igreja não tem um suporte para te enviar, eu falo que existe uma grande diferença entre fazer missões ou ter experiências missionárias. Para mim, ter experiências missionárias é quando você passa um mês, 3 semanas. Isso você está tendo uma experiência. Você não está fazendo missões. Porque a missão mesmo, quem está fazendo missões, são pessoas que estão ali há 7 anos, quebrando pedra, trabalho de formiguinha, quebrando a cultura, entendendo. Então, se você ficar pouco tempo, você está tendo uma experiência missionária. Então, eu indico as pessoas a terem essa experiência missionária. A irem para um lugar, ficarem 3 semanas, 1 semana, sentir o que Deus fala com você, o que você aprende. Aí você volta e fala, meu Deus, mano, igual eu, a primeira vez que eu fui para a África, eu fiquei um mês. Quando eu voltei, eu falei, nossa, não é um filme de Hollywood, eu vou precisar de dinheiro, porque não é só pregar, porque enquanto eu estou pregando, a criança está morrendo de fome, então eu tenho que resolver esse problema para esse, conversei, aprendi. Então, nas experiências missionárias, eu focaria muito em aprender, senta com todo mundo que você puder. E aí sim, depois de experiências missionárias, missões, onde Deus te falar, te der uma clareza, mano, é ali, esses problemas que eu gosto de resolver, eu gosto de ter essa dor de cabeça, então vamos lá que o Senhor te chamou para isso. Você já teve experiência de tá em países vamos falar de 3 realidades, né? Primeiro mundo, uma realidade aqui de um país mais simples, aqui um país terceiro pobre, mundo. terceiro mundo, e um Brasil, né? Que tá no meio do caminho aí. Indo para um país de primeiro mundo, quais foram as suas crises ali, evangelizando? E eu tenho as minhas, porque morei lá, e poderia falar, mas eu queria muito te ouvir, comparando com um país, por exemplo, de quarto mundo, de terceiro mundo ali. E Sim. Tem o meio do caminho, que é um Brasil, Sim. que é Brasil. Ó, eu acho que assim... Por exemplo, vamos falar dos Estados Unidos. É muito comum que as pessoas que não são cristãs, que o brasileiro que não é cristão vai para os Estados Unidos, o pessoal de Governador Valadares, tá brincando. Minas e Goiás, velho. É número um. Tem mais mineiro que americano. Lá em Boston é só mineiro. E aí, tipo... Amo vocês. Eu amo os mineiros, mas é verdade, tem até meme disso na internet. Então assim, cara, o mineiro que vai para lá, a pessoa que vai para lá, o brasileiro, o que ele quer? Oportunidade, dar uma vida melhor para as pessoas, para a família dele, ganhar dinheiro. Então, assim, é bem provável que nos Estados Unidos você tenha que lutar com o mamon. Tanto que eu conheci muitos missionários nos Estados Unidos que eles vão para lá, eles pregam o evangelho, eles têm carrão, eles têm uma casona, só que eles não têm tempo para desfrutar da família, do carro, da casona, de nada disso. Eles estão, tipo assim, trabalhando sem parar para manter esse sistema. Então, eu acredito que, por exemplo, em países de primeiro mundo, você vai ter que ter 2 grandes guerras para mim. O dinheiro, que onde ele entra o ego, entra a luxúria, entra várias outras coisas,
E o dinheiro, a Bíblia fala que é a única coisa que é um Deus, né? A Bíblia não fala que a pornografia é um Deus, que a mentira é um Deus, mas a Bíblia fala que o dinheiro é um É a Deus. única coisa elevada à categoria de De Deus, Deus né? é o dinheiro. Então, assim, em países de primeiro mundo, você vai ter que lutar com esse Deus, com o Deus da adoração ao dinheiro, de colocar você para trabalhar por dinheiro. Então, muitas vezes, você, em países de primeiro mundo como missionário, vai ter que viver uma vida muito abaixo do que o país pode te oferecer para você não se entregar ao sistema, entendeu? Então, você vai ter que ter um carro. Lá é muito fácil comprar um carro 2023, beleza, mas você vai ter um 2012, porque você não quer se render ao sistema. Foi a luta que eu experimentei. É óbvio, tudo que eu estou falando aqui é baseado na minha visão, Sim, experiência sim. limitada. Em terceiro mundo, a gente vai ter a questão. Eu gosto muito de João Batista, quando ele vai preso, que ele manda perguntar para Jesus. Ele fala: ó, pergunta para Jesus se ele é o Messias. Aí Jesus fala: olha, avisa João que os coxos andam, os cegos vêm e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então Jesus ele não fala assim, olha, aos pobres eu estou dando comida. Aos pobres muitos projetos sociais estão sendo desenvolvidos. Ele fala, aos pobres eu estou mudando mentalidade. Então em países pobres o que você vai ter que trabalhar, número um, é a mentalidade de Uau, isso é muito pobreza. forte. Então o evangelho ele vai trazer pobreza de espírito para uma nação rica e ele vai trazer nobreza para uma nação pobre. E isso só o evangelho pode fazer através da mentalidade. A guerra sempre vai ser na mente, né? Renovar a mente, como Paulo diz com a palavra de Deus, mas a palavra de Deus tem poder para pegar alguém que está vivendo para mamon e a pessoa olhar e falar, não, eu não quero gastar os meus dias pensando em dinheiro. E ele vai pegar o cara lá que você acha escasso, que não vai entender que melhor é dar do que receber, esse tipo de coisa, e ele vai mudar a mentalidade do cara para falar, não, eu sou nobre. Então, teve uma situação que eu passei na África, prometo que eu encerro aqui, eu gosto de falar bastante, tem uma situação na África que o pastor de lá, a gente estava lá servindo, no Zâmbia, e aí um discipulador ligou pro pastor e falou assim, pastor, tem um irmão da minha célula que está sem comida, você pode fazer uma doação financeira para ele? Aí o pastor falou, doação financeira? Ele falou, e a célula, o que já fez por ele? Aí ele, não, pastor, a célula é composta por africanos. A nossa rede é composta por africanos. Ele falou, legal, e aí? Aí ele falou, não, a gente não tem. Você, brasileiro, você tem. O pastor falou, muito pelo contrário, vocês vão pegar cada um. Você tem um saquinho de açúcar para você? Corta na metade do seu saco de açúcar e dá para ele. E acredita, a célula toda conseguiu colocar comida na mesa do cara. Então, uma coisa que você não pode ter nesses países é dó. Você não pode ter dó, porque a África está repleta de projetos sociais. Mas por não ter chegado o evangelho junto para trocar mentalidade, eles têm essa carência, essa dependência. E países de primeiro mundo, por ter chegado muito cristão que foi pensando em dinheiro, eles descredibilizaram o evangelho, como se todo mundo que está ali para pregar fosse por causa do dinheiro. Por isso que eu gosto sempre de lutar contra o sistema que eu vejo que está instalado ali. E Jesus, ele é um pouco assim, né? Você vai ver um sistema instalado, ele sempre está saindo, Jesus, mata ou não mata essa mulher? Apedreja ou não apedreja? Não, eu vou desenhar no chão. Entendeu? Paga ou não paga? Não, dá César. Que rosto que está aí na moeda? Então Jesus, ele sempre está saindo da onde tentam encaixar ele. E eu gosto disso. E mora onde? Come o quê? Faz o quê? Alguém que tem um chamado missionário, né? Que tá ali, que tem esse chamado. Porque eu acho que a crise de muita gente, talvez de boa parte das pessoas, beleza, eu tenho um chamado missionário, isso queima no meu coração, toda vez que é falado de púlpito, toda vez que eu escuto a respeito, isso queima o meu coração e eu sei que realmente isso um dia vai acontecer. Mas eu acabo me prendendo no seguinte contexto. Eu vou viver do quê? Eu trabalho, monto tenda, vendo Rinodê. O que eu faço da minha vida? O que o missionário faz, cara? Eu ia falar, inclusive, da tenda, né? Paulo, ele foi... Hoje, tem 3 tipos de missionários no mundo. Tem um missionário que ele é o tent makers, que é os caras fazedores de tendas, então eles trabalham diariamente nas suas profissões para poder viver uma vida missionária. Ou seja, quem é esse cara? É o cara, é Paulo. Paulo fala que ele fazia a tenda e aos finais de semana ele se dedicava à pregação do evangelho à igreja. Então, eu gostaria muito, assim, né, que os irmãos entendessem, quem está assistindo, que a sua profissão ela pode ser usada para a glória de Deus, inclusive para sustentar a sua família, para te manter no campo missionário e para você trabalhar. Tem algumas profissões que a gente sabe que vai ser um pouco mais limitado. Por exemplo, o cara ele é advogado no Brasil. Provavelmente, se você vai para os Estados Unidos, para a Itália, para qualquer outro país,
para a África, pode ser que você não exerça a sua profissão. Só que hoje tem mudado, porque muitas coisas você já consegue colocar online, terceirizar. Enfim, eu creio, né, que no futuro vai ser muito mais fácil ser esse tipo de missionário, esse Makers, que trabalha para se sustentar. Então, o Makers, ele é um cara que sai do Brasil com visto de trabalho, é um cara que sai daqui porque a empresa transferiu ele para um lugar. Então, ele ganha senso de propósito no trabalho. Depois, nós vamos ter um modelo missional hoje que chama BAM, que é Business as Mission. Então, são empreendedores missionários. Então, são pessoas que empreendem nas nações, então eles abrem negócios ou abrem negócios aqui e eles colocam missionários para trabalhar para eles sustentam propostas missionárias, eles sustentam igrejas e o BAM é toda uma estrutura. Tem muita gente hoje que já trabalha dessa forma, inclusive tem uns irmãos da Tela, se eu não me engano, que é uma rede de empreendedores mundialmente conhecida de missionários que tem empresas assim, grandes, startups, tem muito legal. E tem um terceiro tipo de missionário, que é o missionário traditional missionary, que é tipo o cara que vai receber oferta de irmãos, da igreja, que por sinal é um missionário que eu acredito que no futuro vai ser extinto. Não que os irmãos vão deixar de ser generosos, não que a igreja vai deixar de manter, mas por exemplo, numa pandemia da vida, a primeira coisa que as pessoas cortam é a oferta missionária. A primeira coisa que a pessoa fala assim, mano, eu não vou mandar dinheiro para esses irmãos. Então eu tenho, né, amigos, conhecidos, pessoas que ficaram no campo missionário na pandemia com 3, 4 filhos, não conseguiram voltar porque eles só contavam com a generosidade dos irmãos. E eu conheci uma missionária em Moçambique brasileira, pastora Jandira, ela maravilhosa, a história dela, e ela fazia coxinha e, cara, através da coxinha, ela conseguiu sustentar a família dela, assim. Então, tipo, não é uma desculpa também, sabe? Não tenho profissão, não tenho trabalho. Às vezes você só vai arrumar uma profissão para sustentar a sua vida missionária, que é o que eu falo hoje para minha esposa, para a Bia. Eu trabalho com marketing. Eu escolheria marketing? Não, eu acho que eu gostaria de ser professor. Tem outras coisas que eu queria ser, advogado, enfim, várias outras profissões. Mas o marketing foi uma profissão que, quando eu cheguei de Moçambique, eu percebi que com o celular na mão, eu poderia estar lá na África trabalhando. Então, assim, meio que eu não ligo com o que eu trabalho. Eu trabalho só para manter esse estilo de vida. Então, daqui a um tempo a gente quer ir embora, a gente só está arrumando um jeito de trabalhar para sustentar isso aqui que é o propósito. E aqui eu termino minha fala falando isso. Independente da sua profissão, do que você faz, a missão continua sendo uma. A gente fazer discípulos, pregar o evangelho. Então, mano, vou ser lixeiro, que seja, mas que você não esqueça que você é lixeiro para isso aqui. O meio não importa. Não importa. Você quer trabalhar de... Cara, que você quer trabalhar de advogado, de pedreiro, de professor, de diarista, que é muito comum fora do país o imigrante ter esse tipo de trabalho. Cara, tô nem aí, né? Principalmente nos Estados Unidos, que essas profissões são super dignas. Aqui no Brasil que se torna um pouco indigno. Mas, tipo, mano, você tá top, entendeu? E pra fechar, missionário sem igreja existe? Não existe. E missões, o que acontece nesse ponto? A gente tem referências missionárias, como por exemplo o David Livingstone, que ele pegou o tempo de colonização na África. Então todos os missionários que nós admiramos hoje, a ênfase deles não foi a igreja, porque eles viveram em contextos diferentes, onde seu país estava envolvido em guerra, onde eles precisavam se mover muito rápido, onde tinha uma questão que a igreja não era uma ênfase. Então, por ter acontecido esse momento na história, por exemplo, os moravianos, que igreja enviaria 2 jovens para se vender como escravo na Índia? Nenhuma igreja faria isso. Então, assim, nós gostamos muito de admirar as exceções. E as exceções não têm ênfase na igreja local. Agora, eu acredito que de um tempo para cá, Deus está restaurando a mentalidade Eu tenho percebido isso. não só dos missionários, mas das igrejas. Porque as igrejas, elas por muito tempo, é tipo assim, se tiver, beleza, se não tiver, beleza também. Como se a igreja conseguisse viver saudavelmente sem missões. Oswald Smith, ele fala, a melhor dieta, a melhor solução para uma igreja que está morna é vocês colocarem eles em uma dieta missionária. Então, assim, fazer missões. Então, se envolve um pouquinho com a dor do outro, com a vida do outro, que você vai ver a igreja se reativando de novo. Então, eu acredito que, por não ter essas ênfases, os missionários começaram a admirar muito. Mas hoje, qual que Aidan, tenho uma visão e creio. E as missões são feitas da igreja, para a igreja e pela igreja. Então, as missões, elas saem da igreja, porque você está indo fazer discípulos. O que é discípulos? Igreja. Você está indo fazer igreja. Então, ela é para a igreja, se você
igreja, ela sai da igreja e é pela igreja. Aí, Dan, meu pastor não apoia, não consegue enxergar. Aí, meu irmão, você vai ter que entender aí se você fica na igreja, se você sai, se você vai para um projeto como a Jocum, como outros projetos que surgem, eu acredito até para sanar essa dor que muitas igrejas não conseguem enxergar. Oxalá, né, que Deus queira que todas as igrejas possam ter um missionário enviado, pelo menos. Mas se não tiverem, hoje nós temos provisões divinas para que você seja enviado e ali, por exemplo, na Jocum, você vai conhecer um irmão que é de uma igreja, que é de outra igreja, você vai achar um povo e que Deus use a sua vida também para inspirar a vida do seu pastor. Porque também não adianta você chegar no seu pastor e falar, sou missionário, me envia. Tem igreja que você vai precisar de um esforço a mais. Tem igreja que você vai precisar desenvolver um projeto. Tem igreja que você vai precisar falar o nome, quando você está indo, quanto ficou a passagem. Tem gente falando que quer fazer missões, mas não traz a praticidade da missão, entendeu? Tipo, mano, seu pastor nunca fez, você acha que ele vai te enviar? Então assim, mano, chega com preço. Pastor, tá aqui o preço, ó, deu R$5.000 para ir para Bahia, eu vou ficar 5 dias, vou para tal lugar, tal lugar, tal lugar. Me envia. Mano, fica até mais fácil da igreja te enviar e do seu pastor te apoiar. A igreja local também. Cara, e a gente fecha aqui porque o nosso tempo está acabando e esses 30 minutos, 40 minutos de podcast é realmente para instigar você que está aí nos ouvindo, que está nos assistindo, a terminar esse podcast e tomar uma ação. É impossível a gente escutar um podcast como esse e permanecer no lugar de inércia. Nós temos que tomar alguma ação, nós temos que fazer alguma coisa. E só dando aqui, fechando, compartilhando uma experiência, depois de anos que nós conseguimos fazer um projeto consistente na igreja local, que hoje carrega o nome de John Field, como mudou, como a atmosfera mudou e como a igreja se sentiu cada vez mais ativa, viva. Então, esse é um convite, inclusive, para você que está nos escutando, talvez começar algo ali, entre 2, 3 irmãos, numa igreja que talvez não tenha. E se você ainda não se envolveu em um projeto missionário, em evangelismo, cara, vá, se envolva, entenda. Porque eu tenho certeza que Deus quer se revelar a você. Dan, inclusive, a OnField está aberta, né? Tá para receber. Se a sua igreja não tem, nós temos. Se ficar longe a OnField, deve ter igreja perto de você que faz missões, vai para aprender. Paga a sua passagem, né? Vai tirar do seu bolso, cara. Ter experiência. Porque assim também, mano, se eu for fazer missões só quando a igreja me dá o dinheiro, cara, o que é isso, entendeu? Tipo, mano, a primeira vez que eu fui pra África, eu ganhei R$17 de oferta. R$17. Eu fiz R$4.500 em um mês, mano, vendendo chocolate no Farol. Eu fiz uma camiseta escrito Go to Africa e eu parava as pessoas falando, eu tenho um sonho de pregar na África. Os caras, mano, você tem 17 anos, você vai fazer na África. Eu falei, mano, eu vou pregar o evangelho. E eu fui vendendo chocolate. Então, assim, não tem desculpa. Se você quer fazer missões, então você faz isso seriamente e seu foco de vida é esse, pode ter certeza que Deus vai te abençoar também, porque é nisso que Deus está envolvido. Deus está envolvido em missões. Toda igreja existe por causa de missões. O Billy Graham falava que a igreja é a única instituição feita para os não membros. Forte. E finalizo aqui dizendo algo para você. Eu acho que essa é uma problemática dessa geração. Por favor, não ache que a igreja local é um financiador dos seus sonhos pessoais, cara. A igreja local está ali para que você derrame tudo que você tem e não para que financie os seus sonhos pessoais intitulados como sonhos espirituais. Tome muito cuidado com isso. Dan, obrigado. Para quem não sabe, o Dan tem um livro escrito. Cadê? Tá aí, não? Tá, mas... Depois ele mostra. Entra no Instagram, vou deixar meu Instagram. O Instagram vai deixar aqui. Instagram, aí tem um link na bio que tem tudo que eu tenho. O Instagramzão do Dan lá. E se você falar que escutou o Negscast, ele vai te dar um abraço. Dá um desconto. Vai dar um desconto. Vai dar um desconto. Então, muito obrigado por você ter assistido até o final. Que Deus te abençoe e faça alguma coisa com esse podcast. Compartilhe, siga aí e tamo junto. Beijo, tchau. Tchau.